Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nos trouxestes a este lugar para adorar, para bendizer. Obrigado por ouvirmos a tua palavra. Sermos desafiados por essa palavra a um viver que seja agradável a ti mesmo. Um viver que seja para o mundo da tua presença em nós. E nós pedimos então que o teu Espírito abençoe agora a palavra que foi lida, para que ela encontre lugar no nossa vida. E assim sejamos tocados por ti mesmos, transformados pelo Senhor, para a glória de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Podemos estar. Bem, hoje a igreja está estreando algumas coisas novas aqui, eu estou meio incomodado, irmãos. Dando uma as tecnologias. Estou me sentindo preso. E qualquer engraçadinho que me chamar de A.W. Soares vai para o cantinho da disciplina. Hoje nós começamos a analisar a segunda parte daquilo que Paulo vem falando no capítulo 4 de Efésios, sobre aquele que é o nosso Deus espiritual. Temos sido desafiados desde o dia 31 de dezembro a, nesse ano, pensarmos sobre a nossa vida, o que tem sido o modelo da nossa vida, e caminharmos em direção a uma vida transformada à imagem de Jesus. Esse é o nosso desejo, sermos transformados na imagem do Senhor. Escolhemos o texto de Efésios 4, a partir do versículo 17, que é o segundo bloco do discurso do apóstolo Paulo, que começa no capítulo 4, versículo 1, onde ele começa a mostrar algumas questões que devem ser chave na vida daqueles que um dia disseram ter conhecido a Cristo, ter recebido o Evangelho. E nesse Paulo fica a atenção a examinar a vida daqueles que um dia disseram ter conhecido a Jesus. Poder instruir essa vida à imagem. Eles insistem em passar essa hora. É um negócio impressionante. E nós vimos que na primeira parte, versículos 17 até o versículo 19, o Paulo mostra logo de cara uma coisa. Se nós de fato conhecemos a Jesus, fomos trazidos à experiência da conversão, deve ser percebido em nós uma profunda mudança em relação à nossa forma de viver no mundo. Tem lugares aqui na frente, irmãos. A nossa forma de vivermos no mundo. Então Paulo diz, não vamos mais viver como vivem os gentios. Nós éramos gentios, nós tínhamos aquela maneira de viver. E nós gastamos um bom tempo no dia 31 de dezembro analisando o que era essa vida que nós tínhamos sem Jesus, como nós, para que nós pudéssemos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos, será que essas coisas continuam dentro de nós? Será que continuamos vivendo como gentios, como ímpios, como pessoas que não tiveram experiência com Jesus? E apenas para relembrar, diz que o que caracteriza a vida é viver na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio. Quando ele diz que essa vivência alheia à vida, ele a classifica dizendo que é por causa da igreja, por causa da dor e por causa da nossa habilidade, o que nos leva a uma vida de dissolução, a toda sorte de ímpios. Os ímpios, sim, examinamos tudo isso até o último sermão. Agora Paulo começa a olhar para uma outra questão. Do versículo 20 até o versículo 24, quer examinar o que entendemos sobre Cristo. Porque essa é uma questão muito séria. Hoje, neste exato momento,
de crentes ou pseudo-crentes estão reunidos no mundo, adorando a Deus, abrindo a boca e falando de Jesus, proclamando Jesus. E se o Senhor voltasse exatamente hoje, nesse exato momento, milhões desses crentes conheceriam a dura realidade do inferno, a dura realidade do juízo de Deus. Porque apesar de falarem em nome de Deus, proferirem o nome de Cristo, eles conheceram a Cristo. Então Paulo começa a examinar essa questão, para que nós possamos examinar a nós mesmos, no sentido de sabermos se de fato temos conhecido a Jesus agora. E a primeira questão que Paulo então levanta nesse exame, ele começa no versículo 20 dizendo: mas não foi assim como os gentios, não foi na maneira dos gentios, na forma de um gentio, que vocês aprenderam a Cristo. E a partir daqui Paulo, verbos muito importantes para definir esse nosso exame de entendimento de Jesus. O primeiro verbo, que é usado no versículo 20, que foi traduzido como aprendestes, não foi bem traduzido, não comunica exatamente a ideia do que Paulo está falando. Porque a ideia desse verbo, no contexto que Paulo está usando, diz que não foi assim que nós tivemos a Cristo como conteúdo da nossa vida. É essa a questão do verbo que ele utiliza para dizer: não fostes assim que aprendestes a Cristo. A fé que você recebeu em Jesus transformou o conteúdo da sua vida em quê? Qual é o conteúdo da sua vivência? No gentilismo, no mundo pagão, tudo girava em torno de nós mesmos. Voltado para nós mesmos. Vaidade de pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, entregue às nossas paixões. Nós aprendemos lá no mundo que viver a vida é isso. E o mundo continua cantando isso, dizendo: é preciso saber viver. E o mundo continua buscando conteúdo para saber viver. E qual é o conteúdo desse mundo? O homem por si mesmo. O homem voltado para si mesmo. O conteúdo desse mundo diz: deixa me levar. Afinal de contas, eu não preciso ter responsabilidades, eu não preciso me preocupar com nada, vamos apenas viver, vamos apenas curtir. O conteúdo dessa vida é uma vida para minha satisfação. E Paulo diz: não foi assim que nós aprendemos ou recebemos o conteúdo de Jesus na vida da gente. Agora veja que lamentável isso tem sido. Porque o conteúdo de Cristo para muitas igrejas não tem passado da satisfação dos seus próprios corações. O que eles têm aprendido de Cristo? Que Cristo está ali para abençoar você e dar tudo que você estiver precisando, resolver os seus problemas, resolver as suas crises. Cristo está ali para satisfazer o seu coração. É esse o conteúdo de Cristo que há na vida de muito crente. Por isso se faz campanha disso, campanha daquilo. Por isso se dá dízimo na igreja. Porque o conteúdo de Cristo é que Ele me satisfaça. É que Ele realize os meus propósitos. Você pode ver agora, na época de vestibular, o concurso público. Véspera do vestibular, de concurso público, as igrejas estão enchendo mais, segundo uma pesquisa.
Porque o pessoal vai lá na igreja para Jesus abençoar, para eles passarem no vestibular, para eles passarem no concurso público. No final do ano passado teve uma irmãzinha lá no Rio de Janeiro, tinha que ser no Rio de Janeiro. É triste, irmãos, mas é verdade. O Rio de Janeiro hoje é o que tem percentualmente o maior número de evangélicos desse país. E nunca se viu tanta besteira no meio evangélico como se tem visto no Rio de Janeiro. Uma irmãzinha teve uma revelação de Deus para abençoar umas canetas, ungir as canetas. E foi para a porta das universidades para vender a caneta. Você entende? Deus agora não só manda a bênção, mas ele cobra a bênção. Porque ela orou, consagrou as canetinhas para os que iam fazer a prova. E então nós perguntamos, peraí, que Cristo é esse? Que conteúdo de Cristo é esse que nós estamos recebendo? É por isso que cada dia mais o Evangelho é vilipendiado. Cada dia mais o Evangelho é envergonhado. Vai para a lama. Por causa do conteúdo de Cristo que nós dizemos ter. A gente acha que Deus está preocupado. Que a gente passe em concurso público, que você passe no vestibular. A gente acha que Deus está preocupado com o seu sucesso. Há uma obra que eu quero recomendar a vocês a leitura, para que vocês entendam bem isso, porque um simples sermão nós não temos como explorar todos os problemas envolvidos nisso. É uma obra de um homem que tenho admirado muito o trabalho dele, chamado Michael Horton. E Michael Horton escreveu um livro chamado Cristianismo sem Cristo. Onde ele analisa o que está acontecendo no evangelho norte-americano. E nem um pouco diferente do que está acontecendo no Brasil. E uma das questões que Horton coloca que é bem impactante é quando ele diz que o cristianismo atual botou para fora o principal personagem da sua fé, o Cristo. Então não adianta você vir aí e abrir a boca e dizer, não, eu vou lá adorar Cristo. Eu amo Cristo Jesus. Jesus é tudo para mim. Você precisa examinar qual é o conteúdo de Cristo que você diz crer. É por isso que Paulo usa essa expressão, não foi assim que vocês aprenderam ou receberam o conteúdo de Jesus. Ele não existe para satisfazer aos desejos do seu coração. Ele não veio ao mundo para te fazer uma pessoa melhor. O pessoal, quando eu falo isso, diz assim, é um filho do diabo esse pastor. Então eu vou dizer mais uma vez e quem quiser me mandar para o inferno pode me mandar. Ele não veio para te fazer feliz. Ele não está preocupado com a sua felicidade. Cristo não está interessado na sua felicidade. Em lugar algum da Escritura, isso é ensinado. Então a pergunta que tem que ver, peraí, mas se não é esse o Cristo, qual foi o Cristo que nós aprendemos? Você entendeu agora o problema de Paulo? Esse Cristo não veio para satisfazer as vaidades do pensamento, não veio para manter sua mente obscurecida de entendimento. Ele não veio para manter você alheio à vida de Deus, vivendo segundo você quer. Você precisa repensar qual é o conteúdo do Cristo que eu digo crer. Porque o conteúdo do Cristo que você diz crer é a imagem que nós vamos ver em você. Há um livro que eu estou aguardando a tradução dele. Nós chegamos até a pedir o direito de publicação no Brasil desse livro.
Mas graças a Deus outra editora já tinha pedido. E quando eu digo graças a Deus é porque nós não vemos isso como uma competição de mercado. Nós não vemos isso com interesses financeiros nem de lucro. Quando o reverendo Alexandre Mendes, o Sacha, que é professor da pós-graduação, estava aqui conosco, nós encaminhamos ano passado um pedido da editora para publicar o livro no Brasil de E.B.L. E recebemos a resposta de que no Brasil já tinha comprado o direito. E para nossa surpresa, quando o Sacha voltou para São Paulo, a Vida Nova mandou um e-mail para ele pedindo para ele traduzir o livro. Um livro de B.L. que chama, não sei como vai sair em português o título, mas a tradução literal do título em inglês é Nós nos tornamos naquilo que adoramos. É uma análise do problema da idolatria do Antigo Testamento, de Gênesis até Apocalipse. E como os ídolos do nosso coração vão moldando a nossa cara. Nós nos tornamos naquilo que adoramos. E se você me diz que adora Cristo, isso para mim ainda não é suficiente, porque eu não sei qual é o conteúdo de Cristo que está no seu coração. Só para você pensar rapidamente. Funk gospel. Forró gospel. Axé gospel. Isso é a cara de Cristo ou a cara de pecadores que adoram a imundície da lascívia do coração? Sucesso profissional, riqueza. Se tornou uma celebridade. Isso é a cara de Cristo? Ou a podridão de coração de pessoas que querem aparecer? Programa de televisão que vale milhões em nome de pregar o Evangelho. Isso é a cara de Cristo? Ou a cara de quem quer aparecer? Antigamente se evangelizava, como faz o reverendo Marcelo, chega lá na praça, coloca uma caixa de som, violão. Ele não tem violãozinho, ele tem os playbacks, abre a boca e prega. Aí uns 2 anos atrás o Malafaia convocou uma evangelização em Vitória, e ele precisava de 600 mil reais para poder realizar isso. Isso realmente é preocupação com a glória de Cristo? Ou com o show que queremos fazer para aparecer no palco iluminado para as pessoas aplaudirem? Você entende? Eu não sei qual é o Cristo que a igreja fala hoje. O conteúdo que eu vejo desse Cristo pregado nas televisões não é o mesmo conteúdo do Cristo que eu vejo nas Escrituras. Um Cristo que tira de si mesmo para dar aos outros. E aí nós encontramos uma igreja em nome dele que tira dos outros para dar a si mesmo. Então você tem certeza que o conteúdo do Cristo que você recebeu na sua vida como teu Salvador é de fato o conteúdo do Cristo bíblico. Você de fato aprendeu a Cristo. Ele é o conteúdo de fato da sua fé. Ou o seu coração continua sendo o conteúdo do que você quer acreditar? Os seus sonhos, seus projetos, suas fantasias, seus delírios. Quem continua sendo o conteúdo do seu coração? Quem é Cristo para você? Qual é a motivação de você estar aqui? Quando Paulo mencionou isso, Paulo não mencionou isso a ermo. Ele não mencionou isso no vazio. Ele não mencionou isso para que cada um pensasse qual era o conteúdo do Cristo que tinha que estar em nós.
O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto de Efésios, ele fez um trabalho muito típico de um intérprete rabino. Os rabinos usavam um método para fazer as suas análises chamado Midrash. E Paulo é um midrashista aqui, como também em Romanos. Ele gasta a primeira parte do discurso para fundamentar tudo que ele vai dizer na segunda parte. A primeira parte é chamada, então, dentro desse método de Haggadah. É quando ele quer fundamentar toda a essência. E então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fundamentou a essência de tudo que aparece de 4 a 6. E de 4 a 6 ele chama a igreja agora a viver à luz daquilo que foi dito lá atrás. Isso é chamado de Halakha. Uma vez fazendo uma exposição lá em Lusiânia sobre Romanos, primeira igreja que eu pastoreei, e eu fui explicar essa questão da Haggadah e da Halakha. Aí uma irmã que estava na igreja se empolgou, ela terminou o estudo e disse: pastor, amei esse negócio de Haggadah, Halakha, Halakulá, Hala não sei o que mais. Paulo fez isso. Capítulo 4, ele está mostrando de forma prática o que deve acontecer na nossa vida se temos entendido a essência do Evangelho. E quando ele diz: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, ou não foi esse o conteúdo de Cristo na vida de vocês, é só olhar os 3 primeiros capítulos e eu vou encontrar o conteúdo de Cristo. E eu quero que você observe, porque eu não vou ser relapso em passar essas coisas tão sérias de uma forma superficial. Pega a sua Bíblia, capítulo 1, é a primeira revelação que Paulo vai fazer essencial do conteúdo de Cristo. Capítulo 1, versículo 3 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir para você. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Engraçado, eu não vi nenhum amém. Eu não vi nenhum arrepio. Também não poderia ouvir arrepio. Vai que o arrepio foi grande. Não vi nenhum arrepio. Acabei de ler uma coisa tão séria, eu não vi ninguém baixar a cabeça. Não vi ninguém incomodado. É só para você ter ideia como a gente perdeu a noção do conteúdo Cristo. Quando Paulo dizia isso naquela época, isso gerava um desconforto sem tamanho. Gerava uma perturbação sem tamanho. A palavra Senhor perdeu o sentido para a gente. Por que que eu não vivo mais como o mundo vive? Por que que eu não sou um gentio, mas ainda que tenha vindo de lá? Por que que eu não sou mais desse mundo? Porque sobre mim e em mim existe um outro Senhor. Você entende isso? Deixa eu tornar mais claro para você. Para com essa besteira de achar que você é livre. Uma das maiores mentiras do inferno que foi pregado para
a nossa geração com o iluminismo, a desgraça do iluminismo, a maligna e diabólica do iluminismo é a ideia de liberdade. Ah, nós somos livres. Ninguém é livre. Queremos independência. Ninguém é independente. Nós tanto podemos mostrar isso numa perspectiva meramente humana, por isso que para mim o iluminismo é uma palhaçada. Podemos examinar filosoficamente, sociologicamente, e é possível demonstrar que isso é uma grande mentira e palhaçada. Mas não me interessa o que se diz na filosofia, nem na sociologia, antropologia, não me interessa nada disso. O que me interessa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Não existe liberdade. Ah, pastor, mas eu vim a Jesus, Jesus me libertou, eu sou livre. Sim, você é livre do pecado. E entregou a sua vida a um outro Senhor. Então Ele não te deixou livre para você ser livre. Ele te tirou do pecado, te libertou do pecado, para Ele ser o Senhor da tua vida. Quem é livre não tem que dar satisfação a ninguém. E não importa quanto você queira acreditar nessa besteira da liberdade, quando você morrer, o Deus Santo pedirá conta da tua vida. Porque queira você ou não, acredite você ou não, Ele é o Senhor da vida de todos os homens. E você pode estar reconciliado com Ele, você pode estar em paz com Ele, ou você pode estar em revolta com Ele e receber as consequências da reconciliação ou da sua rebeldia. Mas você não é livre. Ele é o Senhor. O que é que isso significa diretamente para mim? Que eu não devo pensar a minha vida a partir de mim mesmo. Acabou. Quando eu começo a entender essa verdade da pseudo-liberdade que os homens dizem que nós temos, quando eu entendo isso, acabou. Ou como dizem os jovens, né? A casa caiu, malandro. A casa caiu. Todos os homens estarão diante dele. E todos os homens prestarão contas da sua vida diante dele. E não somente isso. O apóstolo Paulo diz que diante dele, todo joelho se dobrará. O pior de todos os ateus, o pior de todos os homens da sua rebeldia, diante dele, vai ter que se dobrar. Você pode fazer isso com alegria, ou você vai se dobrar com dores. Mas você vai ter que se dobrar. Você pode se dobrar com a reverência devida, com o amor devido, com a alegria da salvação, ou com a dor que você errou toda a tua vida, e que agora vai ter que se prostrar para receber a ira que te condena ao inferno. Você não é livre. E as pessoas pregam liberdade. Porque eu não sou livre, eu não vivo mais para mim mesmo.
Essa é uma marca de alguém que conheceu o conteúdo chamado Jesus Cristo. Eu abri mão de viver para mim mesmo, por mim mesmo. Eu abri mão. Você pode ir embora? Pode. Os discípulos não estavam em crise. E o Senhor não disse, pode ir. Se você não quer entender isso, pode ir embora. Mas aqueles que entenderam olham para o Senhor e dizem, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Choca com o que eu acredito, choca com o que eu quero. Mas só Ele tem as palavras da vida eterna. Quando eu pastoreava Itapeva, em homenagem ao pastor Samuel Alex, eu estou mudando os locais de... Quando eu pastoreava em Itapeva, uma irmã, após uma pregação minha, veio conversar comigo. Ela disse, pastor, eu queria muito que o senhor fosse à minha casa. Era já uma senhora de quase 60 anos. Ela disse, eu queria que o senhor conversasse com meu marido. Ele é ateu. E ele era um articulista da Folha de São Paulo, já aposentado. E ela disse, ele precisa compreender esse evangelho. Eu olhei para ela e disse, irmã, eu não sou Deus. O máximo que eu posso fazer é levar perturbação à cabeça dele. E isso eu faço com prazer. No bom sentido, irmãos. Porque a perturbação é para que você pense sobre sua vida. E nós combinamos, e ele aceitou me receber. Eu fui à casa deles para jantar. A bênção, né? De marcas em visita na casa dos irmãos é uma bênção. E aí começamos a conversar, uma conversa boa. Ele falou da época que ele escrevia para a Folha de São Paulo, do trabalho que ele fazia em São Paulo como jornalista e tal. Né? Terminou aquele jantar abençoado, fomos tomar um cafezinho, né, um licor. Ele, o charuto, eu não, irmãos, o charuto não. E começamos a conversar então e entramos na questão da religião. Ele disse, pastor, eu realmente não entendo por que vocês gastam tanto tempo com essa besteira de religião. Isso não faz sentido. Eu olhei para ele e disse, olha, eu poderia dizer a mesma coisa sobre você. O seu ateísmo para mim não faz sentido. Porém, eu não sei se você já parou para prestar atenção. Mas o que você acredita e o que eu acredito são coisas tão opostas que alguém está errado nessa história. Não tem como eu estar certo e você estar certo. Alguém está errado. E ele riu e disse assim, com certeza o senhor está errado. Eu disse, ok. Então eu aceito a premissa que eu estou errado. Eu concordo com você plenamente que então eu passei a vida crendo num Deus que não existe, numa fé idiota, num cristianismo tolo, num Cristo que talvez nunca tenha existido. Eu concordo com você, vamos lá. E então eu morro. E você morre. O que acontece com você? Ele disse, nada, isso tudo não passa de uma tolice. Eu disse, ok. E o que acontece comigo, o tolo que acreditou em todas essas coisas? Ele disse, nada. O senhor vai para o mesmo lugar que eu e morre que nem eu. E eu disse, beleza, e eu perdi o que com isso? O que eu perdi por ter sido tolo? Em ter acreditado em Deus, numa moral que Ele exige dos homens, o que foi que eu perdi? Ele olhou e disse, nada.
O senhor não é feliz com o que o senhor acredita? Eu disse, sou. O senhor não perdeu nada. A religião até lhe deve ter feito uma pessoa melhor. O senhor não perdeu nada? Eu disse, que bom. Agora me permita inverter a situação. Porque como nem eu nem você podemos provar quem está certo, você pode estar errado. E suponha que existe um Deus. E suponha que esse Deus está irado contra você, doido para te mandar para o inferno. Suponha que esse Deus colocou o filho dele como o único mediador para a sua vida. E você rejeitou o filho dele. Ele já estava irado contigo. Agora você imagina como ele está irado com você, porque você rejeitou o filho dele que morreu na cruz do Calvário. Dá para você entender isso? Ele disse sim. E então eu e você morremos. O que eu perdi por ter acreditado nisso? Ele disse, o senhor não perdeu nada? E você perdeu o quê? Ele olhou para mim, baixou a cabeça e disse, pastor, se o senhor estiver certo, eu me ferrei. E aquele homem começou a entender que não existe essa liberdade. Você pode viver de acordo com o que você quiser. Mas isso não é liberdade. Isso é escravidão do pecado no seu coração. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai poder. Eu fiz porque eu quis, não você fez. Porque o pecado contra Deus, a revolta contra Deus, a desobediência contra Deus te levou a fazer. Você não é livre. Jesus me libertou, aleluia. Então eu não vivo mais para mim mesmo, nem para minha satisfação. Ele é o Senhor. Todo ateu vai ter que se dobrar diante dele. Todos os homens ímpios na sua carnalidade, prostituição, adultério, todos os homens nas suas mentiras, nos seus roubos, terão que se dobrar diante dele. Ele é o Senhor. A melhor ilustração que eu já vi sobre o senhorio de Cristo foi de Juan Carlos Ortiz. Sou fã de Juan Carlos Ortiz. Infelizmente, o melhor livro dele está esgotado. Ser e Fazer Discípulos. Mas há um livro dele ainda em português que é bom. Não tão bom quanto Ser e Fazer Discípulos, mas é bom. Vale a pena ler. O livro O Discípulo. E Juan Carlos Ortiz, ele diz que quando você conhece Jesus, quando você tem uma experiência com Cristo, é como a experiência de uma carne numa churrascaria. Calma, Tiago, eu não vou mencionar você hoje. Quando você vai a uma churrascaria e começa a comer aquela carne vem para dentro de você. E ela não pode ficar gritando, olha, eu não quero ser você, eu vou continuar sendo eu aqui. Você entrou em você, no seu sistema digestivo, e aquela carne agora se integra ao que você é. Quando você conhece a Cristo, você é colocado nele, para ser digerido nele. E então você não tem direito de ser mais nada, a não ser ele. O nosso alvo é a imagem de Cristo, sermos como ele, porque nós não temos mais o direito de sermos nós mesmos. Ele é o Senhor. Você quer viver para você?
Então você não conhece o Cristo das Escrituras. Você quer viver para satisfazer o seu coração? Você não conhece o Cristo das Escrituras. Você não quer lutar contra o pecado? Você não conhece o Cristo das Escrituras. Porque o Deus revelado na história, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e nos revelou a sua palavra, Ele é Senhor da nossa vida. Antes de Paulo começar a falar qualquer outra coisa ou qualquer outra característica desse Senhor, ele já deixa claro de cara: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu faço algo errado, eu não me envergonho porque fiz algo errado contra alguém. Eu me envergonho porque eu ofendi ao meu Deus. Ofendi ao meu Senhor. Eu não tenho que lamentar por causa do outro, eu tenho que lamentar por causa do meu Senhor, que foi ofendido com a minha atitude. Não me preocupa o que os outros vão pensar. Me preocupa o que o meu Senhor vai pensar da minha atitude. Não me preocupa o que os outros vão pensar de mim. Me preocupa o que os outros vão pensar do meu Senhor com a atitude que eu tive. E então os evangélicos atuais têm sido muito mais promotores da vergonha de Cristo do que da glória dele nessa sociedade. Qual foi o conteúdo de Cristo que você aprendeu? Cristo não está à sua disposição para fazer você feliz. Ele veio para estabelecer o senhorio dele sobre todas as coisas. Ele veio para destituir o poder de Satanás, tomar as chaves do inferno. Ele veio para destituir toda uma sociedade de rebeldia contra ele. Ele veio para destituir os homens de si mesmos e ser o Senhor de toda a história. Você entende qual é a implicação disso? Se existe um Senhor, e Ele é o meu Senhor, eu sou apenas um escravo. Nada mais que um escravo. Isso te ofende? Te ofende dizer que você é um escravo? Você não está reagindo diferente de um fariseu, quando ele disse que aqueles homens eram escravos, e eles disseram: nós não somos escravos de ninguém. Você não passa de um escravo. E que você deveria realmente se envergonhar se a sua escravidão é por causa do pecado. Mas se você foi tirado do império das trevas para o reino de luz do Filho do seu amor, Cristo Jesus, ser escravo é motivo de alegria. Porque o meu Senhor é bom. Porque eu sei que ainda que Ele seja duro comigo naquilo que Ele exige de mim, Ele faz isso porque me ama. Ele faz isso para que eu seja moldado à imagem dEle. Para que eu cresça a imagem dEle. Cada dia eu quero agradecer a Deus por ser escravo do seu Filho amado Jesus. E cada dia eu quero ter a capacidade de me arrepender e chorar todas as vezes que eu o ofender como meu Senhor.
Eu não quero ter a soberba de querer justificar meus pecados, minhas atitudes. Eu quero ter a humildade de me prostrar diante dele, reconhecendo o meu pecado, dizendo, me perdoe. Me ajude a viver para ti. Me ajude a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Mortifica a desgraça do homem que eu sou. E me faz viver a imagem do Senhor em mim. Me ensina a não viver mais para mim mesmo, mas para ti, o Senhor, como o Senhor da minha vida, conteúdo único da minha fé, não um conjunto de regrinhas, mas o Deus que eu amo, o Deus que encarnou para minha redenção. Eu quero dizer isso todo dia a Ele. E todo dia eu digo isso ao Senhor na minha oração. Na primeira oração do dia eu digo ao Senhor que eu não somente sou grato por viver aquele dia, mas por ter o privilégio de viver aquele dia para Ele. E eu digo, Senhor, me ajuda para que eu saiba viver esse dia para Ti mesmo, de que as pessoas que passaram possam olhar para Ti, possam se regozijar em Ti, pela maneira como eu estou vivendo. E então eu digo ao Senhor, me perdoe, Senhor. Se nesse dia eu fizer alguma coisa que te envergonhe, me ajuda a não te envergonhar. E se eu pecar contra ti, me disciplina, me corrige, mas não me deixa te envergonhar. Todo dia eu faço essa oração. Todo dia é uma luta nesse sentido. Mas uma luta que só é possível vencer quando eu reconheço que Ele é o Senhor. Esse foi o Cristo que eu conheci. O Cristo que a palavra de Deus me revelou. Senhor de todas as coisas. Senhor da minha vida, da sua vida. Não o gênio da lâmpada para satisfazer a podridão do seu coração. Você tem certeza que você aprendeu de Cristo? Você tem certeza que você aprendeu o conteúdo certo? Jesus. Quem Ele é. Próximo domingo eu quero continuar olhando esse capítulo 1. Porque é onde o apóstolo Paulo descreve quem Ele é. Qual é o conteúdo da nossa fé em Cristo Jesus. E serão bem chocantes ainda para muitas pessoas. Eu quero concluir convidando você a curvar a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu conheces a cada um de nós. Tu conheces os nossos corações. Verdadeiramente Tu sabes se Te amamos ou não. Verdadeiramente Tu sabes se estamos dispostos a Te obedecer ou não. O que eu Te peço, Senhor, nessa noite é que Tu não deixes ninguém enganado daquilo que está no seu coração. Para que não tenham a surpresa de estar diante de Ti e serem condenados ao inferno. Para que não tenham a surpresa de estar diante do Senhor e descobrir que nunca foste Senhor na vida deles, mas que tentaram Te usar para a satisfação de si mesmos. Então eu Te peço, Senhor, que essa clareza venha ao coração dos Teus filhos nessa noite. E aqueles que assim se enxergarem, que o Senhor mesmo os traga arrependidos a Ti nessa hora. Para que sejam verdadeiramente salvos.
e estejam em Ti, digeridos em Ti mesmo, para que não vivam mais para si mesmos. Aqueles que têm lutado porque verdadeiramente Te amam, reconhecem que És o Senhor e lutam para viver segundo a Tua vontade, mas também lutam contra as disposições do coração pecaminoso ainda. Eu Te peço graça, Senhor. Graça. Para que os nossos corações em todas as áreas e em todas as coisas sejam trazidos a Ti moldados, apaziguados por Ti mesmo. Ajuda estes que Te amam a crescerem cada dia mais em Ti, crescerem mais à imagem do Senhor, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar.